Caros participantes, caros oradores e moderadores, caros colegas, o dia de hoje marca o início de um processo de debate público em torno do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, doravante designado, e para simplificar, de PNEC. Durante os próximos meses, o Governo irá promover um debate público descentralizado sobre o PNEC, com 6 sessões de debate em todo o território nacional, 4 no continente e 1 em cada região autónoma. No final deste processo, colocaremos o documento, na sua versão melhorada, após estas sessões de debate, em consulta pública durante 30 dias. E pretendemos também levar o debate à Assembleia da República. Como se viu nas sessões desta manhã, há muito para debater, mas temos tempo para isso, até porque o próprio PNEC tem a natureza, o que foi hoje apresentado é um draft. A versão consolidada terá que ser enviada para a Comissão Europeia em meados de 2019 e, portanto, será seguramente uma versão melhorada, com os contributos que o debate trará ao documento e, posteriormente, ao longo dos anos, o próprio documento tem uma certa flexibilidade incorporada e será revisto e adaptado às circunstâncias que se forem verificando em cada momento. Mas as metas para o setor da energia são inequívocas e isso não estará em discussão. Nós queremos atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia. É um compromisso ambicioso e seguramente exigente, mas Portugal, por importar todo o petróleo, gás e carvão que consome, tem a obrigação de ser ambicioso na descarbonização da economia e ir além do mínimo que nos é exigido pela Comissão Europeia. A transição energética, da qual o PNEC é um pilar essencial, não é um fardo ou uma obrigação que o país enfrenta e a que vai ter de se sujeitar. É uma oportunidade. É assim que vemos e é assim que entendemos que deve ser visto. Uma oportunidade para aumentar o investimento, uma oportunidade para aumentar o emprego e o crescimento da economia. Uma oportunidade para substituir importações, uma oportunidade para o nosso sistema científico e de inovação. E sim, também uma oportunidade para os consumidores, que terão custos mais reduzidos, sobretudo quando comparado com os custos que teriam caso mantivéssemos a nossa dependência fóssil. 47% de fontes renováveis no consumo final de energia implica duplicar a capacidade instalada em tecnologias renováveis para a produção de eletricidade, mais ou menos em torno de 2027, antes das metas de 2030. Para além do significativo reforço da dimensão renovável do nosso sistema eletroprodutor, a meta dos 47% também implica a eletrificação de todos os setores da economia, com particular ênfase no setor da mobilidade e transportes. A generalização da mobilidade elétrica, o reforço dos transportes públicos e a mobilidade partilhada são imprescindíveis para termos 20% renováveis no setor de transportes e para atingir a meta dos 47%. O PNEC faz parte de uma estratégia integrada e está a ser construída em coordenação e articulação com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e com o Plano Nacional de Investimentos 2030, sendo o seu contributo decisivo para a definição de linhas de ação para a próxima década rumo à neutralidade carbónica e para a definição dos investimentos estratégicos para a próxima década na área de energia e clima. Com estes objetivos em mente e também porque antes das metas de 2030 existem as de 2020, 31% renováveis no consumo final de energia e 60% de eletricidade a partir de fontes de energia renovável, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética tomou medidas para acelerar o investimento em nova capacidade renovável. As metas são importantes, como é evidente, mas ainda mais importante, até porque aquilo que torna social e politicamente viável o cumprimento de quaisquer metas é assegurar que os consumidores tiram partido da significativa redução de custos associada ao reforço da produção de eletricidade com recurso a fontes renováveis, em particular a partir do sol e do vento. Para além de todos os outros benefícios, substituir fóssil por renovável pode poupar dinheiro aos consumidores. Sim, poupar dinheiro aos consumidores. Isto tem de ser dito e tem de ser demonstrado no imediato, na concretização de determinadas opções políticas. Dito de outra forma e numa linguagem mais adaptada aos tempos presentes, ou fruta da época, como já lhe chamaram em tempos, aliás, mais concretamente, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Dependendo do modo como se desenham as políticas públicas, podemos fazer com que, num processo de forte investimento em nova capacidade renovável, parte das chamadas rendas desse reforço de capacidade seja apropriada pelos consumidores, sem com isso entrar em litígio com as legítimas expectativas dos produtores e dos investidores, tornando possível um círculo justamente apelidado de virtuoso, em que ganha o país por todas as razões referidas por mim no início e ganham simultaneamente os consumidores, porque têm acesso à eletricidade produzida a um custo menor e estável, e
do que as alternativas fósseis e ganham os produtores, porque é isso que é suposto acontecer num sistema de livre iniciativa. Não se investe na expectativa de se perder dinheiro. Neste caso, cabe ao poder político garantir não que não se ganhe dinheiro, mas que não se ganhe em excesso e que esse excesso, a existir, revertirá exclusivamente para os consumidores. A grande novidade do solar e da eólica não é dispensar em subsídios e poderem ser vendidos a preço de mercado, mas sim poderem e, portanto, deverem ser vendidos abaixo do preço de mercado, sobretudo enquanto o preço de mercado for determinado por tecnologias fósseis com um custo marginal mais elevado do que a eólica e o solar. Vender a preço de mercado permite aos produtores renováveis ficarem com uma renda que resultaria de a venderem a um preço determinado pela alternativa fóssil, muito mais cara e a um preço muito mais elevado do que os custos reais de produção das energias renováveis. Enquanto houver eletricidade produzida por recurso a fontes de energia fóssil, mesmo em 2030, continua a haver eletricidade produzida a partir do gás, cerca de 20% do total, o preço de mercado tenderá sempre a acompanhar o custo marginal destas tecnologias, muito mais elevado do que o solar e o eólico, e que tenderá a aumentar, porque muito em breve o gás deixará de ter isenção de ISP e porque o preço do carbono pago pelos poluidores fósseis tenderá a subir, não a baixar. Por todas estas razões, vender a preço de mercado não só é uma má e desnecessária notícia para os consumidores, eu diria mesmo uma péssima notícia, só não é se os produtores compensarem os consumidores por outra via. Voltarei a este tema um pouco mais à frente, quando falarei em mais detalhe do tema dos leilões. Foi por ser importante acelerar o aumento da capacidade renovável e garantir que esse novo investimento se traduz num ganho imediato para os consumidores que desenhámos uma solução para desbloquear os pedidos de sobreequipamento dos centros eletroprodutores eólicos. Segundo estimativas da ERS, estamos a falar de nova potência instalada elegível que pode ir até 822 megawatts, sendo que existem pedidos, todos indeferidos por, de acordo com o parecer da ERS, 60 euros por megawatt, que é o que está previsto na atual legislação, representar um custo para o sistema e implicar aumentos da tarifa de eletricidade. Mas com a nova solução que implementamos e que será hoje assinada por mim, podemos ter uma aprovação imediata de todos os pedidos existentes de sobreequipamento. Se tomarmos em consideração que esta potência nova será instalada em centrais já existentes, onde a essência do impacto ambiental já foi cautelado e onde se vai poder tirar partido da capacidade de rede desaproveitada, o sobreequipamento é uma via racional e muito eficiente que não deve continuar a ser desperdiçada. Hoje mesmo será por mim assinada uma portaria que dispensa parecer da ERS, caso o operador opte por uma tarifa de 45 euros por megawatt durante 15 anos. Todos os pedidos que optem por essa tarifa, desde que corretamente instruídos, serão imediatamente autorizados. Para além de desbloquear a questão do sobreequipamento, pretendemos também regulamentar o repowering e entendemos que é através do sobreequipamento e do repowering que o reforço da potência eólica que virá o grosso do reforço da potência eólica até 2030. Obviamente que haverá novos centros eletroprodutores, mas estamos confiantes que será por estas duas vias, pelo sobreequipamento e pelo repowering, que o aumento da produção eólica, prevista já hoje aqui anunciada, prevista até 2030, acontecerá. Por absurdo que possa parecer, a fonte de energia endógena que mais caracteriza o nosso país aos olhos do mundo é também a mais subaproveitada. Falo, como é evidente, do solar. Na realidade, e não vale a pena iludir-nos, no que ao solar diz respeito, o reforço de capacidade tem sido manifestamente insuficiente. Se nada fosse feito, esse reforço continuará a ser insuficiente, pondo mesmo em causa os compromissos do país que constam do PNEC e que foram hoje apresentados. Dos cerca de 1.240 megawatts de potência fotovoltaica recentemente licenciada, foram instalados apenas 50. Perante este cenário, iremos dar resposta aos entraves técnicos à expansão do solar, sobretudo no sul do país, por falta de capacidade de rede. Assim que tiver em minha posse o parecer do Parlamento, caso este seja positivo, e estou seguro que irá ser, irei aprovar o PEDIRT. Será uma novidade para mim, mas uma novidade também para o PEDIRT, uma vez que nunca nenhum PEDIRT alguma vez foi aprovado. Adicionalmente, já foi comunicado à REN que o próximo PEDIRT a apresentar muito brevemente deve ter em conta os objetivos e as metas do PNEC hoje apresentados, nomeadamente ao reforçar investimentos estratégicos na rede elétrica de forma a possibilitar o cumprimento das metas para 2030. Para reforçar a capacidade renovável de origem solar, iremos efetuar leilões de potência, o primeiro já em junho deste ano. Irão a esse leilão 1.350 megawatts. Em janeiro de 2020, mais 700 megawatts, numa série de 2 leilões por ano, com o objetivo de atingir entre 6 a 7 gigawatts de nova capacidade em centrais fotovoltaicas em exploração até 2027. Num cenário de forte procura por licenças de produção, os leilões são a melhor forma de dar vazão a essa procura, acelerando a realização do investimento em nova capacidade, dando prioridade aos projetos com menores custos e com maiores garantias de execução,
permitindo uma melhor articulação entre o processo de emissão de licenças e os investimentos em nova capacidade de rede, bem como a evolução esperada dos consumos. Mas os leilões são, acima de tudo, um instrumento para garantir o que referi anteriormente, que a nova capacidade renovável se traduz em ganhos imediatos para os consumidores, baixando o preço da eletricidade. Temos, neste momento, mais de 5 gigawatts de processos solares por licenciar e queremos vê-los concretizados quanto antes, tendo em conta os investimentos que irão sendo feitos na rede, a evolução dos consumos, mas também queremos que os consumidores se apropriem legítima e justamente de parte dos ganhos associados ao que alguns chamam a corrida ao solar. Como? De duas maneiras, isto é, através de dois tipos de leilões, porque, como referiu o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, numa entrevista que deu ontem à Antena 1 e que está hoje no Jornal de Negócios, há dois tipos, fundamentalmente há dois tipos de investidores. Um tipicamente associado a projetos de maiores dimensões, que prefere vender em mercado, estando exposto ao risco da variação do preço no mercado de energia. Outro, normalmente de menores dimensões, em que a existência de uma tarifa garantida é condição necessária para a realização do investimento. Um dos leilões irá definir uma tarifa, que será abaixo do preço de mercado. Quanto? Isso depende da realidade concreta de cada leilão, que é um mecanismo de mercado que pretende assegurar uma determinada capacidade pré-definida ao menor custo possível. Uma coisa parece evidente: se a Alemanha, que tem metade das horas de luz por ano que nós temos, conseguiu leilões a preços abaixo do preço de mercado, Portugal terá seguramente resultados ainda melhores, mais em linha em termos de preço com os realizados recentemente em Espanha. Para os leilões sem tarifa garantida, os consumidores irão beneficiar através de uma contribuição regular a pagar pelos produtores, sendo que é o valor desse pagamento que será objeto de licitação. Se a fixação de uma tarifa pretende assegurar a capacidade pretendida no primeiro tipo de leilão ao menor custo, a contribuição que resultar do leilão pretende assegurar a contribuição máxima para a capacidade pretendida. Mais uma vez, são duas formas de realizar o mesmo fim: beneficiar o consumidor, criando mecanismos para que este se aproprie de parte dos ganhos decorrentes do custo solar ser inferior ao preço de mercado, baixando e estabilizando os custos de eletricidade. No final do primeiro trimestre, serão tornados públicos os cadernos de encargos e todos os requisitos para a participação dos leilões de junho, sendo nessa data também tornado público qual a percentagem dos 1.350 megawatts que irá a leilão sem tarifa garantida e qual a percentagem a atribuir mediante fixação de tarifa. O processo de licenciamento dos investimentos na rede e em nova capacidade renovável será revisto e melhorado, tendo em vista a concretização atempada dos investimentos necessários para cumprir os objetivos constantes do PNEC. Paralelamente, o operador de rede de transporte e os operadores de rede de distribuição terão prazos de resposta mais apertados para garantir que não há atrasos no investimento por demora de resposta dos operadores das redes de serviço público. O cumprimento das metas é um objetivo de todos, que só será atingido com o contributo também de todos. Importa também referir a importância de incentivar a produção solar descentralizada, porque as metas de capacidade solar para 2030 não dependem apenas do sucesso dos leilões, mas também de um forte crescimento do solar descentralizado e sistemas e soluções de autoconsumo. Para tal, pretendemos adequar o enquadramento legal da pequena produção descentralizada, as UPPs e UPACs, à necessidade de generalizar e disseminar a produção descentralizada de eletricidade, eliminando barreiras ao crescimento da produção solar descentralizada. Sobre este tema, refiro apenas a necessidade de rever a impossibilidade de uma unidade de autoconsumo servir mais do que o cliente, tema referido aqui pela Copérnico. O caso dos condomínios e de alguns parques industriais são este título ilustrativos de uma barreira a eliminar. Um painel num prédio pode alimentar o consumo a cargo do condomínio, mas não consumos de diferentes condomínios. E uma UPAC pode alimentar um cliente industrial, mas não vários clientes industriais. Num contexto de estabilização do consumo de eletricidade, nós estaríamos confrontados necessariamente com um trade-off, porque cada consumidor que passasse a autoconsumir, basicamente estaria a transmitir um ónus para os restantes consumidores que não o fizessem. Mas num contexto de forte crescimento do consumo elétrico, como aquele de eletricidade, como aquele que está previsto no PNEC, este trade-off pode ser mitigado, porque, nesta circunstância, mais opções para autoconsumo, o que significa um desanuviar das cargas de rede e uma necessidade menor de investimentos em rede. Como é evidente, todos estes temas têm que ser vistos de forma integrada, bem ponderados, mas é um objetivo desbloquear estas situações para dinamizar o autoconsumo. Para além destas medidas, demos igualmente outros passos importantes como ao Horizonte 2030. Estou-me a referir agora ao imperativo da eficiência energética. A eficiência energética é uma componente-chave na descarbonização da economia e no cumprimento das metas do PNEC. A eficiência energética nos edifícios tem de constituir uma componente incontornável da regulação que orienta tanto a reabilitação de prédios antigos como de novos empreendimentos. É neste âmbito que o PNEC incorporará os objetivos e resultados de uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, assim como a aplicação do modelo de edifícios Nearly Zero Energy Buildings, NZEB, em Portugal,
Clientes, cientes que o Estado tem de dar o exemplo neste domínio, empenhamos-nos em viabilizar um conjunto alargado de projetos de eficiência energética na administração central do Estado, que se encontravam suspensos por uma série de constrangimentos regulamentares e que irão agora poder ser executados. São 102 operações cofinanciadas por fundos europeus ao abrigo do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência, o POCEUR, um investimento global considerável de 144 milhões de euros que dá retorno de múltiplas formas. As entidades promotoras são hospitais e centros de saúde, universidades e politécnicos, edifícios da administração central e tribunais. Avançarão de imediato projetos em 3 grandes unidades hospitalares, uma delas o Hospital de Santa Maria, que é o edifício do Estado que mais consome energia. Estes projetos de eficiência energética na reabilitação das infraestruturas públicas vão contribuir significativamente para o objetivo de reduzir as emissões nacionais de gases com efeito de estufa. De facto, trata-se de 23 mil toneladas equivalentes de petróleo, que equivale a cerca de 260 gigawatt-hora de redução anual estimada do consumo de energia primária nos edifícios públicos, representando uma diminuição anual estimada de 46.500 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, uma redução anual estimada da despesa pública com energia nos edifícios públicos de 10,4 milhões de euros. A este propósito, e porque importa sempre, como foi aqui referido já, destacar a colaboração entre entidades, eu gostava aqui de destacar a colaboração do Ministério do Ambiente e Transição Energética com o Ministério da Saúde e estender também aqui um agradecimento ao Ministério das Finanças. Muitas vezes as finanças são olhadas como um entrave ou um empecilho ao investimento. Neste caso, eu queria agradecer a total disponibilidade do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e sobretudo o Secretário de Estado do Tesouro, a quem cabe a aprovação final dos processos de eficiência energética, nomeadamente nos hospitais, porque são empresas públicas, e é importante saber que diferentes ministérios estão empenhados em trabalhar conjuntamente para estas metas, que não são do Ministério do Ambiente e de Transição Energética, são de todo o Governo, mas são sobretudo do país. Na realidade, a eficiência energética tem vindo a desempenhar um papel determinante na persecução dos objetivos assumidos por Portugal em matéria de energia e clima, tendo um impacto positivo no ambiente e na segurança do abastecimento, bem como no custo de energia para as empresas e para as famílias. A eficiência energética contribui inequivocamente para a diminuição dos custos de produção e deve, por conseguinte, ser encarada como uma prioridade nacional de investimento. Todavia, os investimentos em eficiência energética devem também, como já foi referido aqui, ser concebidos de maneira integrada, tirando partido das formas de produção para autoconsumo, a gestão ativa da procura, a constituição de redes inteligentes que viabilizem os produtores consumidores e as redes de produtores peer-to-peer, sem desprezarmos as tecnologias de armazenamento de energia que se vislumbram execuíveis em tempo útil. Na prática, o PNEC enfoca-se num conjunto de outras ações prioritárias para o setor da energia, que eu não irei referir em detalhe nesta minha intervenção, tais como formar uma visão estratégica da rede elétrica nacional para 2030 e 2050, que concorra para o cumprimento dos objetivos e metas nacionais e para as concessões de baixa tensão, tendo em consideração as novas tendências, digitalização, armazenamento, inteligência, descentralização, entre outros. Proceder à regulamentação técnica, económica e operacional do armazenamento, tendo em vista a segurança do abastecimento num contexto de um sistema com forte penetração de renováveis. O armazenamento hoje parece-me não tanto um desafio tecnológico, parece-me que as soluções tecnológicas já existem, mas, sobretudo, carece de um adequado e rápido enquadramento regulatório. É muito mais uma questão regulatória e económica do que uma questão tecnológica. Posso estar enganado, mas é a percepção que neste momento tenho e, portanto, pretendemos dar passos importantes nesta matéria também. E instituir uma estrutura de acompanhamento da transição energética e de suporte à implementação do PNEC nas suas várias vertentes. O futuro da energia é complexo e, como se viu ao longo de toda esta manhã, e como certamente saberão, exige muito trabalho na forma de criar um melhor enquadramento técnico, económico e regulatório que permita acomodar e otimizar a eficiência energética, a massificação das renováveis, a eletrificação da mobilidade e a armazenagem descentralizada. Sem preterirmos o combate à pobreza energética e o apoio aos consumidores mais vulneráveis através da tarifa social. O Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, na versão preliminar que se abre agora à discussão pública, concorre para a política europeia de combate às alterações climáticas e das consequentes mudanças globais no uso mais eficiente dos recursos. Isto numa perspectiva dinâmica de progresso socioeconómico proporcionado pelos ganhos de competitividade e sustentabilidade associados à transição para uma economia verde. Portugal está profundamente empenhado na transformação estrutural do seu modelo de desenvolvimento, procurando desta forma criar condições para uma maior coesão e convergência no contexto europeu.
A descarbonização e a transição energética devem ser encaradas como desígnios mobilizadores de toda a sociedade portuguesa. Esta é, sem dúvida, uma grande oportunidade estratégica para o país, que implica a mobilização de todas as partes envolvidas. Eu não queria terminar sem antes agradecer a todos os que estiveram envolvidos diretamente na elaboração deste documento estratégico. Queria agradecer às coordenadoras Maria João Coelho, da ADEN, e Ana Teresa Pérez, da APA, às equipas da DGEG e, em particular, à sua equipa de modelação, à APA, à ADEN, ao LNEG e a todos os adjuntos do gabinete do Sr. Ministro e do meu próprio gabinete. Quero agradecer a todos pelo seu trabalho. Temos aqui um grande esforço pela frente, mas tenho a certeza que seremos bem-sucedidos. Muito obrigado.